Agora Vai a bola é lá. comigo, cara. Agora o seguinte: bloco 2 começa agora. Ô Zé, o Javier Miller, né? Deu merda na Argentina, né? Desastre. Lá foi eleito um cara de extrema direita. Que ficam falando, o libertário, anarcocapitalista. Parece que é uma coisa boa, né? Um cara é de extrema direita, né? E já apareceu o tal mito da moderação. Ó, o Miller vai ser moderado. Era a mesma coisa que a gente ouvia lá em relação ao Bolsonaro. A gente sabe que quando um despreparado chega ao poder, o que que vai dar. Mas veja bem, Toledo, aqui eu queria uma análise sua, porque você andou levantando uns dados aí interessantes da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A pergunta para você é a seguinte: o presidente eleito da Argentina tem motivo para desconfiar de Lula? É o Javier Milei, que vai assumir agora dia 10 e ganhou do Sérgio Massa no último domingo. Bola com você, Zé. A minha resposta é cínica, tá? Quer dizer, é bom deixar claro desde já. Eu Tecla diria SAP. que, exatamente, não explicando, porque o Javier Milei tem bilhões de motivos para desconfiar do Lula. E eu explico. É uma conta meio simplória até. Se a gente pega o que aconteceu, o Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais, não são apenas vizinhos, né? Não é que a nossa relação com a Argentina é uma relação como a relação do Brasil com o Peru. Não. O Brasil, a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos, e o Brasil é o segundo principal parceiro comercial da Argentina, atrás apenas da China. Então, é uma relação, um fluxo comercial muito grande entre os dois países, né? O que acontece de um lado da fronteira tem impactos no bolso dos moradores do outro lado da fronteira. Mas eu fiquei curioso para saber como é que estava essa relação e como é que ela mudou ao longo dos anos, né? Então, eu fui fazer uma análise da balança comercial, ou seja, o que o Brasil importa e o que ele exporta para a Argentina exclusivamente, desde 1997, que são os dados disponíveis no site do Ministério da Indústria, Comércio e Relações Comerciais, não, Desenvolvimento Econômico, né? MIDIC. Você já mudou tanto de MIDIC, nome. Indústria. Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Exatamente. Isso. E é muito interessante, Kennedy, porque você olha a série histórica assim, você vê que ela oscila muito. Tanto o fluxo comercial, que é a soma das importações e exportações, né, o volume total de comércio, ele oscila, ele já teve um pico há mais de 15 anos atrás, foi o pico. 14 anos atrás foi o pico do comércio bilateral entre Brasil e Argentina. Depois deu uma flutuada, caiu e agora está recuperando de novo. 14 anos atrás era governo Lula. Um ou dois? 2011, o pico do fluxo Ah, o comercial entre pico os chegou dois, no primeiro ano da Dilma. 2000, É 2011, resultado do primeiro trabalho ano, de 8 anos. exatamente, primeiro Primeiro ano ano, ele da cresce ao Dilma. longo do governo Lula, Lula um e Lula dois. e chega ao pico no primeiro ano do governo Dilma, e depois se mantém ali alto, e daí, quando começa a instabilidade política no Brasil, 2015, depois da reeleição da Dilma, aí o fluxo de comércio começa a cair, 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 tem o seu vale, né, o seu ponto mais baixo já no governo Bolsonaro em 2020, e começou a voltar a subir no ano passado, e agora chegou novamente a um valor mais significativo. Eu estou analisando esses números que eu falei até agora, apenas de janeiro a outubro de cada ano, para ser comparável, né, Sim. com esse governo Lula com os governos anteriores. Pois bem, Kennedy, olha que coisa, mas mais do que o fluxo comercial, o problema é o saldo comercial, ou seja, se você pega as exportações brasileiras para a Argentina e subtrai o valor das importações que o Brasil faz da Argentina, ou seja, tudo que nós vendemos menos aquilo que nós compramos, esse ano, em apenas 10 meses, o saldo comercial do Brasil é favorável em 4 bilhões 750 milhões de dólares. Ah, isso é muito ou isso é pouco? No ano passado, que foi o melhor ano para o Brasil em muitos anos na relação comercial com a Argentina, o último ano do governo Bolsonaro, o saldo foi, até outubro, foi de 2 bi e 300. Quer dizer, em 10 meses de governo Lula 3, o saldo já é de 4 bilhões
250 milhões, enquanto no governo Bolsonaro inteiro, 48 meses, estou comparando 10 meses com Sim. 48 meses. O saldo comercial do Brasil com a Argentina foi de menos de 2 bilhões. Então, em 10 meses, o saldo subiu 2,5 vezes em relação aos últimos 4 anos, durante o governo Bolsonaro. E não me parece ser uma coincidência, porque se você analisa governo por governo, qual que é o resultado? Durante os anos FHC, né, presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1997 e 2002, o Fernando Henrique assumiu em 95, mas não tem os dados de 95 e 96. Durante os anos FHC, o saldo foi negativo para o Brasil em 7 bilhões de dólares, 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Durante o governo Lula I, foi positivo em 9 bi. Durante o Lula II, positivo em 14 bi. Durante a Dilma I, positivo em 10 bi. Durante a Dilma II, quase 7 bi. Durante o Temer, 12 bi. Bolsonaro cai para 1 bi e 900. E agora, de novo, 4 bi. Então, assim, se eu sou um argentino e estou tomando posse como presidente, eu estaria preocupado, porque, de fato, a minha relação comercial com o Brasil, quando o Lula está na presidência, em geral, é ruim para a Argentina, né? Pode ser uma mera coincidência? Pode. Mas é muito consistente. Você vê essas oscilações. Então, quando o Milei xinga o Lula e diz que não pode conviver com ele, etc., não é só uma questão ideológica, né? Aparentemente tem uma questão comercial aí por trás também, dele querer criar, talvez, dificuldades para ganhar algum tipo de facilidade nessa negociação. Só para as pessoas entenderem como é que é a balança comercial dos dois países, mais recentemente, é curioso, porque tem muita coisa que se sobrepõe. O Brasil importa muito carro, muito automóvel da Argentina e exporta também. Vai e Pois volta, é, porque... isso que eu ia Uhum. falar com você. As economias, elas têm setores que são muito complementares. Por exemplo, a indústria automotiva dos dois países está muito ligada. Nem sempre porque você está com um déficit na tua balança comercial, a tua relação com o teu parceiro é negativa. Também tem que ver o volume disso Sim, daí. E há uma dependência, né? Assim, os dois se afundam juntos e devem crescer juntos, por exemplo. Os dois são os principais parceiros do Mercosul. Se tem uma divergência e um enfraquecimento sim. do bloco, é pior para eles na relação. Então tem também, e como eles dependem muito do Brasil, até porque compram muita coisa da gente, é importante ter uma boa relação com esse parceiro aí. Então, Não, com assim, é certeza. complicado, né? Fui irônico ali de dizer É, por que não, você de colocou a colocar o tecla dinheiro no SAP no meio. começo. É, exato, Contaminei exato. a diplomacia com dinheiro, mas uma questão que para os argentinos é mal resolvida. De qualquer modo, o fluxo comercial está crescendo. Desde 2020 para cá, cada ano vem aumentando o fluxo comercial, o que é um bom sinal. O que É se bom para os espera é dois que o países. Milei não Isso. vá destruir essa tendência de regredirmos nisso daí também, né? Só para terminar a minha participação aqui, Kennedy, só para dizer o seguinte: o Brasil importa principalmente carros, autopeças, petróleo e derivados de petróleo, trigo, cevada e leite. E exporta automóveis, energia elétrica, soja, minério de ferro e chassis de caminhões e autopeças também para a indústria automobilística argentina. Quer dizer, tem uma parte, é aquilo que você falou, tem uma parte que é complementar, uma parte, né, você teve uma divisão da produção para atender, por exemplo, o mercado automobilístico, então você dificultar essa relação comercial criaria problemas sérios, bastante sérios Sim, para a indústria automobilística e para quem consome os produtos da indústria automobilística nos dois países. E do outro lado, você tem uma complementariedade. A gente importa um pouco de petróleo e exporta energia elétrica na balança energética, digamos assim, né? E na balança de segurança alimentar, a gente importa o trigo para fazer pão e eles compram a nossa soja. Então, isso. Tem ali uma complementaridade, né? cortar esse Linha branca comércio também, exato. Cortar esse complicado. comércio é um negócio que põe em risco a segurança energética, alimentar e comercial dos dois países, né? Ô Zé, ó, enquanto você prepara a tua síntese aqui, um rápido informe aqui, o Senado adiou para amanhã a votação Tá da bom. PEC, a proposta de emenda constitucional, que tenta colocar freios ali
no Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco jogou para amanhã, né? Enfim, é natural isso. Acontece em Brasília, tem que ver. A tendência é a votação disso daqui. É isso aí. Olha só, a enquete está no ar aí. Quem respondeu melhor, freio do Congresso do Supremo é real ou jogo de cena? Minha resposta, do Kennedy. Por dívida com o tribunal, Lira deve barrar freio do Senado ao Supremo. Minha não, né? Minha e do Toledo. O Toledo me ajudou a melhorar bastante. Público, como sempre, né, Zé? A resposta do público, freio ao STF é real, mas não vai resultar em nada. Pacheco é birrento. Interessante também. Isso aí. Olha só, a Tereza de Souza está dizendo, boa noite. Ainda de ressaca com o resultado das eleições argentinas. Vamos abordar já já, daqui a pouco, Tereza de Souza, com o embaixador Rubens e Cooper. Vamos falar dessa ressaca. Eu estou de ressaca até hoje também com essa eleição aí. É uma tristeza, mas vamos lá. A Ingrid Kalima Sampaio. Quando pensam que as coisas não podem piorar, mas pioram e muito. Será assim na Argentina, infelizmente. Mas escolheram, então, se antes estavam a pão e água, agora ficarão sem o pão. Está bem pessimista a Ingrid Kalima Sampaio sobre o que vai acontecer na Argentina. O recupero já está em linha aí, só agora o comentário do Leonardo Vilena antes de a gente chamá-lo. É por isso também que o Lula não tem que se preocupar com a posse do novato argentino, que convida esse presidente para a posse. Convidou o Bolsonaro, né? Ligou para o Bolsonaro. Você vê que a inabilidade política também é grande. Mas tem a coerência ideológica ali de extrema-direita dos dois, né? Manda um funcionário qualquer lá na posse do doido, diz o Leonardo Vilhena. Tem uma conversa para mandar o Alckmin, o Mauro Vieira, né? O próprio Uhum. Lula não quer ir por causa do clima que ficou. Nós vamos tratar disso com quem entende do riscado, em vez de ficar dando opinião. Pessoal, coloca o Ó, embaixador Rubens e Cooper aí no. Ah, eu vou desculpa, dar Zé, minha só síntese síntese. primeiro. Milei tem Desculpa. bilhões de motivos para desconfiar de Lula.